As estimativas mostram que depois de todo o lockdown, as pessoas têm sofrido e sofrido muito. Por exemplo, há notícias lá na Inglaterra de que agora eles vivem uma pandemia de doenças mentais. 10 milhões de pessoas, incluindo 1,5 milhões de crianças, estão na fila de espera, não para o tratamento da Covid, mas por tratamento especializado psicológico. A mesma coisa está acontecendo lá, está acontecendo ao redor do mundo. Aumentou as tentativas de suicídio, automutilação, gente com problemas de alimentação, não conseguem comer ou comem demais. O primeiro-ministro, o ministro da Saúde lá do Reino Unido, Said Javid, reconheceu que os níveis nacionais de depressão quase dobraram desde o início da pandemia. Isso é uma notícia que estão nos jornais que nós lemos aí durante a semana. Estou trazendo para vocês que não só o mundo entrou em caos e desordem, nós como pessoas estamos enfrentando dificuldades para manter as coisas ordenadas dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. O caos e a desordem se tornaram uma realidade também dentro de nós, as nossas famílias e até com as nossas crianças. Alguns de vocês perceberam isso muito claramente com as crianças que vocês têm perto de si. Está difícil com toda certeza, mas nessa série nós somos convidados a reordenar a partir de 6 princípios divinos. Deus tem instrução para nós. E desde a primeira semana nós estamos estudando Gênesis capítulo 1, porque no capítulo 1 a terra era sem forma e vazia, era um caos total, não havia luz. Deus aparece na história e depois do seu trabalho, tudo era perfeitamente equilibrado, porque Deus colocou ordem no caos e criou um mundo maravilhoso que nós conhecemos. Então, por isso, você está sendo convidado para olhar para esse primeiro capítulo da Bíblia e aprender com a sabedoria divina, imitando os princípios dele. Hoje eu transformei os princípios que a gente já viu em frases que você vai declarar junto comigo para guardar dentro do teu coração. Então eu vou pedir que você leia a frase inteira, não apenas onde está verde. Vamos lá? A palavra de Deus dissipa as trevas e coloca ordem no caos da minha vida. Vamos mais uma vez? A palavra de Deus dissipa as trevas e coloca ordem no caos da minha vida. Você lembra que Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus mandou haver separação entre as águas do firmamento e as águas na superfície, e aconteceu. À medida que Deus falava, as coisas se organizavam, limites eram estabelecidos, e assim surgiu a criação como nós conhecemos. A ordem emana da palavra de Deus. Então eu fico feliz de você estar participando desse culto e agora estar aí assentado com seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ajudar a colocar ordem no seu mundo interior. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus vai trazer ordem, vai trazer luz para você. Segundo, todos juntos, Deus me chamou para coparticipar de sua obra em mim e no mundo. Deus é soberano, Ele tem poder para realizar todas as coisas apenas no estalar de dedos, mas Ele escolheu agir através de nós. Com a nossa vontade, com a nossa responsabilidade, nós podemos exercer desejo, responsabilidade, planejamento e obediência. Então, não só Deus tem um projeto para criar e mudar as coisas, você faz parte do projeto de Deus para um mundo melhor. Você faz parte do projeto de Deus na realização do plano dele. Ele te chamou para coparticipar, para estar junto com Ele. E é por isso que você recebeu a capacidade de se relacionar como Deus se relaciona. É por isso que você recebeu a capacidade de criar, assim como Deus é criativo. E o ser humano é muito criativo, como nenhum outro ser criado por Deus aqui na face da terra. Você deve exercer essa sua responsabilidade com toda a paixão, dar asas às suas capacidades, submetendo-as a Deus e participando com Ele nesse projeto tão maravilhoso, tanto em si quanto no mundo. Terceiro, vamos lá. Eu vou começar, continuar e concluir o trabalho que me cabe. Mais uma vez. Eu vou começar, continuar e concluir o trabalho que me cabe. Então você foi escolhido por Deus, você tem um projeto,
a terminar. Esse projeto não cabe a nenhuma outra pessoa, porque só você tem as experiências que você teve, só você tem a personalidade, tem a história, tem as experiências. É você mesmo, não tem plano B. É você no seu trabalho, é você na sua família, é você no seu bairro, é você na sua rua. Você é um instrumento de Deus lá naquele lugar. Você é a lâmpada que Deus escolheu e colocou lá para brilhar. Ninguém vai fazer isso. Cabe a você. E isso é muito importante porque nós vivemos dias difíceis em relação a ter a perseverança para terminar o trabalho. A gente sofre com isso. Eu preguei sobre isso na semana passada e logo alguém já me mandou uma mensagem: pastor, eu começo, mas eu não sei terminar, eu deixo as coisas pelo meio do caminho, eu não sou que nem Deus que termina o trabalho, como Ele fez na criação durante os 6 dias, eu tenho esses problemas. Então a pergunta que surge é: como que eu faço isso, pastor? Como que eu vou começar, continuar e concluir o trabalho que Deus reservou para mim? Como que eu desenvolvo a habilidade de começar, continuar e concluir? Eu vou responder essa pergunta durante a palavra de hoje. Para começo de conversa, nós devemos evitar duas tendências muito comuns. A primeira é ficar muito tranquilo. E tem gente que, mesmo sabendo que tem um trabalho a realizar em nome de Deus, na família, em outro lugar, acha que não deve se preocupar. Pensa assim: eu não devo me preocupar, Deus está comigo e as coisas vão simplesmente acontecer. Eu não tenho que fazer nada, Deus vai fazer tudo porque Ele é soberano. E fica numa posição tranquila demais, sem perceber que você é convidado para exercer responsabilidade, dar os seus passos. Cuidado com essa tendência, mas cuidado com a outra tendência, daquele que é muito entusiasmado. Enquanto tem uns que são muito tranquilos, que não movem uma palha, tem aqueles que são entusiasmados, mas de uma maneira que não é boa. Quando a gente é desafiado, igual eu estou desafiando vocês aqui desde a semana passada, a abraçar a responsabilidade do trabalho, nós nos sentimos desafiados e acreditamos que é necessário uma grande ação, que eu tenho que começar uma grande iniciativa, que eu tenho que fazer um grande esforço, mas geralmente um esforço pontual. E aí que o entusiasmo é ruim. Muita gente que começa animado, mas esse entusiasmo não dura uma semana, não dura um mês. Nós estamos começando março, primeiro domingo de março. E nesse momento, muita gente já abandonou as decisões de início de ano, já abandonou as caminhadas, já abandonou os projetos, porque muitas vezes é só entusiasmo, muito entusiasmo. Cuidado com essas tendências, cuidado com ficar muito tranquilo e cuidado também com entusiasmo demasiado. Nós vamos aprender algo diferente. A título de introdução, no ano passado eu li esse livro com 2 amigos, Hábitos Atômicos, do James Clear. E esse livro trouxe várias dicas muito preciosas que eu estou aplicando na minha vida. E eu estou destacando essa frase aí, acompanha comigo. É muito fácil superestimar a importância de um momento decisivo e subestimar o valor das pequenas melhorias diárias. O que isso significa? Às vezes a gente acha que eu preciso tomar uma grande decisão, que eu preciso fazer algo muito bom e de uma vez, pontual, e tudo vai mudar. E com isso, nós superestimamos a importância desse momento decisivo, dessa decisão definitiva, subestimamos o valor das pequenas melhorias. É muito fácil superestimar a importância desse momento decisivo, subestimar o valor e subestimar o valor das pequenas melhorias diárias. Muitas vezes nós acreditamos que um grande sucesso requer uma grande ação, seja para perder peso, e não é isso que a mulherada faz. Elas fazem uma mudança radical que elas sequer conseguem manter durante muito tempo, porque é radical demais, é forte demais. E assim a gente acha que precisa de um grande esforço para ganhar um campeonato, para alcançar um objetivo, e pressionamos a nós mesmos para gerar uma melhoria impressionante, que vai deixar todo mundo assustado e comentando: nossa, você viu o ciclano? Como que ele mudou? O que ele fez? O que ele faz? Como se fosse necessário isso aí de uma vez, uma mudança muito grande. Olha aqui, presta atenção. Ainda que
pessoas possam dar uma guinada forte na vida delas, as pequenas coisas importam mais a longo prazo do que grandes guinadas. Sejam boas ou sejam ruins, as pequenas coisas se somam e se sobrepõem a grandes decisões. Vou dar um exemplo apenas. Você já viu gente que participou do BBB, ou então jogou na Mega Sena e ganhou 1 milhão, 2 milhões, 1,5 milhão, e agora está tendo que trabalhar porque não tem mais dinheiro? O que aconteceu? Uma guinada. Mas as pequenas atividades do dia a dia corroeram e consumiram todo o montante, a pessoa não é mais milionário, porque a longo prazo, as pequenas coisas, as pequenas atitudes importam mais, na soma, elas importam mais, e é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Portanto, eu quero que você aprenda, lá em Gênesis capítulo 1, o princípio do ritmo. Quando a gente olha para a criação, Deus estabelece ali um ritmo que vocês vão perceber junto comigo. Primeiro aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 3 a 5, é muito texto, então eu coloquei só alguns verbos para vocês perceberem que há uma lógica, há um ritmo que se repete dia após dia. Por exemplo, então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Perceberam como é que foi o primeiro dia? Agora compara com o segundo dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra e as águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Vocês já estão percebendo o padrão? Agora muda. No terceiro dia, então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produz a terra a vegetação, toda espécie de plantas com sementes, e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziriam plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas, com sementes, e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E, vocês junto comigo? E Deus viu. Vocês estão conseguindo perceber um padrão? O ritmo da criação? Nós só fomos 3 dias. Se a gente olhar para os outros dias, a mesma coisa. Lá para o quarto dia, então Deus disse: haja luzes no céu. Não vou ler tudo. E assim aconteceu. Deus criou o sol, Deus criou as estrelas. Deus colocou um para governar o dia, outro para governar a noite. E Deus viu que ficou bom. Quando nós vamos para o quinto dia, então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos. Então Deus criou, e Deus viu e ficou bom. E aí nós voltamos para o sexto dia. Igual ao terceiro dia, ele é mais cheio. O ritmo dele é diferente. Eu nem vou ler tudo porque é muita coisa, mas vamos lá. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. E assim aconteceu. Deus criou. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim Deus criou, homem e mulher os criou, e os abençoou. Então no versículo 31, Deus olhou e viu que era bom. Primeiro, segundo, terceiro dia, quarto, quinto e sexto dia. Há ritmos diferentes para os dias. Primeiro, segundo, quarto e quinto, bem parecidos. Terceiro e sexto, mais trabalho. Deus faz mais coisas, olha mais coisas. E isso mostra que ele seguiu um ritmo na criação. Deus escolheu um processo. Ele poderia ter criado todas as coisas assim, mas ao invés de criar assim, ele gastou tempo.
Há estudiosos que dizem que pode ter sido 6 dias, literalmente, ou até 14 milhões de anos. Não importa, né? A gente fica até confuso, porque Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está falando na linguagem humana, porque Deus não está preso no tempo. Deus é ontem, Deus é hoje, Deus é amanhã. Ele está fora do espaço-tempo. Nós que estamos presos aqui em dias e horas e anos, Deus não está preso nisso. Então, olhar para isso, Deus poderia ter feito de uma vez, mas Ele escolheu um processo para as coisas. Ele criou isso também na natureza. A natureza respeita estações, ciclos, cadeia de acontecimentos. Você não planta um pezinho de morango e come no outro dia, porque tem um processo de crescimento, não é, meus irmãos? Se você plantar milho, não adianta você plantar em julho, tu não vai comer milho. Se você plantar em julho, você tem que esperar as chuvas de final de ano para você plantar. E depois que você colher, ainda dá tempo de plantar de novo, se você correr e ter uma safrinha de milho logo após. Mas tem que respeitar essa fase do ano. Há ciclos, até na nossa vida, há ciclos que nós devemos seguir e devemos obedecer a um processo. Deus poderia ter feito tudo em um dia, em um instante, mas Ele cadenciou a criação. No dia 3, no dia fez mais do que nos outros dias fez um pouco menos. Demonstra que Ele respeitou ou criou uma cadência. Deus não tem pressa. Nós sabemos muito bem da sua paciência, porque até nós abusamos dela, não é verdade, meus irmãos? Deus é paciente ou não é? A Bíblia fala que Ele tem um longo ânimo. Deus não está nem atrasado, nem adiantado. Ele está no tempo. Ele não tem pressa. Cada detalhe, cada ação, cada permissão coopera para o fim que Deus estabeleceu, porque Ele fez todas as coisas com um propósito. Todas as coisas com um propósito definido. O princípio do ritmo está presente na criação, quando Deus criou. Vamos lá, vamos adiante. Como é que a gente pode aplicar isso, então, na nossa vida? Primeira coisa, nós precisamos abraçar essa ideia do processo. Se você não entende que as coisas acontecem através de um processo, você pode viver uma vida de muita frustração. Se você acha que as coisas têm que vir rápido, na hora que você deseja e elas não vêm, você vai ficar decepcionado, frustrado, se perguntando, por que que as coisas nunca dão certo para mim? Por que que não aconteceu ainda? Ou por que que eu nunca consigo fazer isso, fazer aquilo? Talvez seja porque você não está entendendo a ideia do processo. Lá em Romanos 8, versículo 28, está escrito, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam. Se você não entende a ideia do processo, você está frustrado. Está frustrado equivocadamente, porque até as coisas que te frustram fazem parte do projeto de Deus para cooperar para o teu bem. Se você entender que tudo faz parte de um processo, a sua postura vai ser diferente até com as coisas ruins que afetam a sua vida. Fiquei doente, que desgraça. Não, fiquei doente, tem algo bom nisso aqui, que eu preciso descobrir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Tudo coopera. Meu querido, minha querida, que bom que você está aqui nessa noite, para eu dizer para você o seguinte, seja mais gracioso consigo mesmo. Seja mais gracioso consigo mesmo. Mas pastor, eu falhei tantas vezes. Até as nossas falhas, Deus consegue transformá-las em algo que coopera para o bem. Não estou querendo dizer que você deve continuar falhando, mas como a falha já aconteceu, Deus tem o poder para fazer dessa fraqueza uma força. Deus pode redimir as coisas que já aconteceram com você, seja você o responsável, ou seja você a vítima.
Tudo coopera. Faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo que Deus está estabelecendo para levar você adiante. Alguns de vocês apanharam e apanharam feio nesses 2 últimos anos. Eu, inclusive. Que vergonha dos meus 2 últimos anos. Queria ter feito diferente. Mas se eu entendo que é um processo, uma derrota em uma batalha não vai interferir na guerra. É a chance de reaver, reavaliar, fortalecer e fazer diferente. Porque eu sei que a batalha final já foi vencida por Cristo na cruz. Não é, meus irmãos? Pastor, eu fiz errado na criação dos meus filhos. Não se desespere, seja gracioso consigo mesmo. Tudo faz parte de um processo. Calma. Busca o Senhor e tenta entender o que Ele está fazendo, para você cooperar com Ele no trabalho dEle. Tudo é um processo, todas as coisas cooperam, até as mais ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez a pergunta mais importante seria: você é um desses que amam a Deus? Essa sim é uma pergunta boa. Você é um desses que ama a Deus com o teu coração, que o busca de verdade? Porque se isso é fato, meus irmãos, se você tem a sua consciência tranquila a esse respeito, eu amo Jesus Cristo, quero amar ainda mais, isso não é brincadeira, isso já aconteceu, entreguei minha vida para Ele, então, creia na sua promessa. Todas as coisas cooperam, e assim a gente avança. Para um segundo ponto, a gente precisa ter um ritmo, e ritmo precisa envolver processo. E processo depois nos leva a mais um ponto: foco. A gente precisa ter foco. Os maratonistas, eles prestam mais atenção em si mesmo do que na prova. Eu estava estudando um pouco essa semana, até para servir de ilustração para o sermão, como é que é a vida de um maratonista, daquele que corre 5, 10, meia maratona, uma maratona completa, 42 quilômetros, e até os ultramaratonistas, que assustem-se vocês, 160, até 200 quilômetros, dias a fio correndo, sem parar. Vocês nem sabiam que o ser humano era capaz de fazer isso? Pois é, maratonista, existe isso no mundo hoje e existiu desde sempre, seres humanos correndo e correndo muito. Só que antes deles conseguirem correr tanto, eles precisaram ter foco na sua corrida, na sua passada, na sua respiração. Hoje, há 3 tipos de... 3 não, é até mais que isso, 4 tipos de velocidade que os maratonistas podem escolher. Ele pode correr em ritmo total, que é aquele que você consegue manter só alguns minutos, porque você corre tão rápido que o teu coração dispara, daqui a pouco você já tem que parar. Então, é aquele momento que o cara dá tudo, geralmente perto da linha de chegada, que ele corre com tudo que ele tem. Há um outro ritmo, um pouquinho mais lento, que é o ritmo de maratona mesmo, que a pessoa corre bem rápido, mas antes de um limiar em que o coração dele trabalha muito alto, perto do limite de batimento por minuto, e o sangue começa a produzir lactato, que começa a encher como é que eu posso dizer? Encher o sangue de substâncias que são tóxicas para o organismo, começa a doer, aí os músculos podem falhar. Geralmente o maratonista aprende qual que é o limiar dele de batimento cardíaco, que ele consegue lidar com a produção de lactato e liberar através da respiração, e ele consegue manter isso por um bom tempo. Mas nas maratonas longas, eles precisam correr um pouquinho mais devagar. Eles precisam achar, não esse índice anaeróbico, né? Mas um outro, mais abaixo, é aquele em que ele está correndo e ele consegue até conversar com outra pessoa, porque o batimento cardíaco está acima do normal, mas ainda está numa posição mediana. Vocês acreditam que existem índios mexicanos que correm brincando e rindo durante dias, como se fosse algo gostoso, para aqueles que não conseguem correr, porque aprenderam isso sobre si mesmo. Imagina quanta atenção eles tiveram que ter, né, para aprender esse foco, aprender sobre si. Nós também precisamos, meus irmãos, prestar atenção no momento que nós estamos vivendo.
no que nós estamos enfrentando, olhando para dentro, mas olhando também para Deus, para os seus projetos. Nós precisamos manter o foco no momento. Uma geração sem foco, repleta de distrações, é essa que nós vivemos, não é não? Sua avó não teve tanto de distração que você tem hoje. Aliás, se a sua avó está viva, ela abomina as distrações que você tem hoje. É ou não é? Celular é difícil demais, TV com controle remoto, ela quer aquele negocinho para rodar lá, não é? É muita coisa. Antigamente a gente tinha uma mídia social, agora a gente tem a rodo, um monte, e notícias vindo aos montes, uma geração que não consegue ter foco, repleta de distrações. Mas eu acho que o problema não é a quantidade de distrações que nos é oferecida nos dias de hoje, o problema é outro. O problema é que nós procuramos as distrações para aliviar a dor de estar no momento errado. Presta atenção que isso é sério. Por que a gente busca distração? Por que Facebook tem tantos milhões de pessoas, Instagram crescendo e os outros crescendo tanto? Por que tanta gente usa isso? Por que o TikTok, o Reels, aqueles videozinhos conseguem prender a gente tão facilmente? Porque nos dão alívio, porque nós sabemos que estamos no momento errado. Vocês não estão entendendo nada, né? Alguns de nós estão amargurados pelo que vivemos ou pelo que nos aconteceu no passado. E isso nos dói. E aí nós precisamos de uma distração. Outros estão preocupados demais com o futuro. Mas ninguém tem controle do futuro. Então você também precisa de uma distração, de um alívio. E nós temos aos montes. A distração é só um sintoma de um problema mais sério, a incapacidade de viver o momento, para quem é escravo do passado, ou tem medo do futuro. Incapaz de viver o presente. Talvez pensando, eu não posso ser feliz por causa do que aconteceu comigo. Já era. Eu não posso ser feliz por causa do que eu fiz. E se ressente pelo que fez. Outros dizem, eu nunca serei feliz, a não ser que isso aconteça. Mas não há garantia nenhuma de que aconteça. Eu só vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, eu tiver aquilo. E a felicidade é colocada num momento futuro, que depende de tanta coisa. Felicidade rima com fidelidade. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Felicidade rima com fidelidade. Vocês? Não é à toa que isso acontece na língua portuguesa. Porque felicidade, meus irmãos, não está nas coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer, nem no presente, aliás, nem no passado, nem no futuro, mas a fidelidade. Concentre-se em ser fiel, porque é aí que está a felicidade. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, nas pequenas coisas. Estou feliz contigo, entra por gozo do seu Senhor. Quem é feliz é quem é fiel. E é fiel aquele que é no presente. O passado já foi, o futuro ainda não chegou, mas o presente é o presente de Deus para você. É um único momento no qual você pode viver, no qual você pode agir, e você precisa ter foco nesse momento. Acorda, meu querido, e olha para o seu momento, o momento que você está vivendo. Se você está distraído, às vezes você perde as coisas que estão acontecendo com você e perde a chance de ser fiel a Deus naquele instante, naquele lugar, naquela circunstância. Eu acho que todos nós podemos abraçar, dar as mãos e sair chorando por conta disso, porque todos nós somos culpados desse pecado, sim ou não? Vivemos em outro lugar, em outra era, em outro momento e não no presente. Por isso que às vezes é difícil adorar a Deus na igreja ou fora da igreja. É difícil prestar atenção na esposa na hora que ela fala. Aí ela fala brava, mas presta atenção no que eu estou dizendo. Você não olha para mim, você não está me ouvindo. E vice-versa, né? Porque
Você sabe que a mesma medida que você usa para a esposa usa para você, com um pouquinho de troco, e assim vai aumentando. Não é isso, meus queridos? A dificuldade de estar presente aonde o seu corpo está. Foco. Preste atenção no momento. Olha o que a Bíblia diz. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. A pergunta é, que momento é esse? Que momento é esse que você está vivendo agora? Porque Deus tem algo para você fazer agora. É ouvir, é falar, é servir, é ser servido, é honrar a Deus em toda circunstância, o tempo todo, mas tenha foco no momento. Um velocista não tem foco no momento, ele tem foco na linha de chegada, e ele corre como se fosse morrer. Vocês têm ideia que o homem mais veloz do mundo consegue fazer 100 metros em 10 segundos? Meus queridos, se eu quiser medir 100 metros, eu preciso dar 100 passos. E um compridinho assim. Falei para você ficar aí. Um compridinho. 100. Como é que eu vou dar 100 passos em 10 segundos? O cara consegue. Mas o foco dele está lá. Que ritmo. É uma explosão e vai. O problema é que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é uma maratona. E na maratona, você precisa ter muito foco e muita atenção na velocidade, nos batimentos, nas dores. E às vezes acelerar, às vezes diminuir, mas viver o momento. Vou continuar. Ritmo também envolve tempo. O pastor Ricardo Agreste, pregando a mesma coisa, disse que a avó dele falava para ele, quando ele era moleque, falava, volta com fome, me dá minha comida. Ela dizia, calma meu filho, Deus não criou o mundo em um dia. Ele fez em quantos? 6 dias. Ou 6 eras, para quem pensa diferente. A mesma coisa na nossa vida, meus irmãos, ou na vida de outros homens de Deus. Moisés foi preparado para a missão que Deus tinha para ele ao longo de 80 anos. E você está querendo, está pronto antes disso. Aí, você está apressado, cara. 80 anos para Moisés estar pronto. Aí a Zenete já está pronta, né? 80! E olha, 80 anos em que os 40 ele era perdido, nos próximos 40 ele já tinha desistido, e aí Deus chamou ele. Agora você vai, agora está mais próximo do que eu queria. E o capacitou, e ele fez o que tinha que fazer dos 80 aos 120. Deus não tem pressa. Paulo foi preparado ao longo de uma vida, mesmo antes dele se converter, ele diz que Deus o tinha escolhido antes da fundação do mundo, para ele ser o apóstolo dos gentios. E tudo que ele viveu na sua história contribuiu para ele entender o Evangelho e poder proclamar o Evangelho de Cristo enquanto pastor e plantador. Samuel começou o seu treinamento para ser profeta e sacerdote, ainda criança, vocês devem lembrar, ele nem conhecia a voz de Deus, que chamava Samuel, ele achava que era o sacerdote, oi, por que me chamou? Não te chamei, 3 vezes Samuel, até que o sacerdote disse, quando você ouvir mais uma vez, diga, fala Senhor, o teu servo ouve, e começou a ouvir a voz de Deus na infância, até se tornar homem feito, e conduzir a nação, num reavivamento espiritual, voltando para Deus. Deus não tem pressa, Ele usa o tempo. Numa maratona, você não pode ir rápido demais, porque se você perder o ritmo, você compromete a sua capacidade de terminar a maratona. Você tem que ir num ritmo que você aguenta. E a pergunta é, qual é o ritmo que você aguenta? Tem muita gente que se compara com os outros e se sente mal, porque o fulano está correndo rápido, eu estou correndo devagar. Se você quer correr rápido como ele, você precisa começar devagar. Precisa começar devagar. Precisa ir no ritmo.
E não se recrimine por conta disso. Eu sou tão devagar. É melhor ir devagar do que estar parado. É melhor ir devagar do que ir rápido demais e ter que parar. E se comprometer no meio do caminho. Por favor, tenha a ideia de ser fiel. Lá em Gênesis 1, versículo 31 e 2, versículo 1 diz: então Deus olhou para tudo que havia feito, desse modo completou-se a criação. Deus foi fazendo um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, até completar. E continua: completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Ele não fez isso no estralo. Ele fez isso dentro de um processo que levou tempo. Por isso você deve aprender a caminhar dessa forma, usando o tempo a seu favor. Eu vou dar um exemplo que eu aprendi lá no livro do James Clear. Tem alguns de vocês que se desanimam pensando: mas eu nunca vou ser um atleta. Porque eu começo e paro. Sabe que você começa com a meta errada. E se você diminuísse para algo bem pequenininho, como por exemplo 5 minutos de exercício todo dia, 10 minutos de exercício todo dia, a cada dia que você levanta e faz o exercício, você está dando um voto para a pessoa que você quer se tornar. E se você repetir 10 minutos durante meses, você já pode dizer ao final desses meses: eu sou alguém que pratica exercícios. E não é mentira, é verdade. Você está praticando há meses 10 minutos, e quem sabe 10 minutos não viram 15, 20, 30. Eu não sou um cristão do jeito que eu deveria ser. Pois então comece a votar nesse cristão que você deveria ser, implementando na sua vida pequenas ações que esse cristão implementaria. Quer orar mais? Coloque 1 minuto de oração no seu dia, marque: não, tenho que orar mais, o mundo está em revolta, tem guerra, eu devia estar intercedendo. Lutero não conseguia começar um dia sem dedicar 2 horas de oração. Vocês lembram da frase dele? Eu já falei aqui em outros momentos. Tem uma frase dele muito famosa, que ele diz assim: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu não consigo começar o meu dia sem pelo menos 2 horas de oração. A gente é o contrário, né? Se tem muita coisa para fazer, a gente diminui a oração. Mas será que ele começou com 2 horas de oração? Vocês vão se lembrar que ele era um monge, antes de se tornar pastor, reformador. Ele também começou com poucos minutos. Eu te convido a ser fiel nas pequenas coisas, e dar um voto para a pessoa que Deus deseja que você seja, em todas as áreas. Hoje você não é o pai, a mãe que deveria ser. Comece com as pequenas coisas, dando um voto de cada vez, a cada dia, fazendo o que é necessário. E lá no final da corrida, você terá vivido o que você queria. Eu estou muito triste, rapaz, essa semana, porque a gente teve a oportunidade de ir aí para um parque aquático, e o meu filho mais velho nem olhou para mim. Saiu com os amigos, foi brincar lá. Nem vi. Não fui em nenhum brinquedo com meu filho mais velho. Isso me deixou preocupado, porque se ele já está assim, e daqui a pouco, será que ele vai vir conversar comigo as coisas dele? Será que não? E eu me deu uma aflição. Será que já é daqui para fora e eu estou perdendo a chance de ter intimidade, relacionamento com meu filho? E ao invés de ficar remoendo esse sentimento o tempo todo, eu já comecei a mudar isso. Ontem mesmo eu já conversei com ele. Falei: cara, eu fiquei com ciúme de você. Poxa, a gente sempre brincou. Eu passei por tudo. Primeiro a gente foi para aquele do cascão lá, aqueles brinquedinhos de criancinha pequenininha. Eu ficava ajoelhado dentro da água lá, quando era bebezinho. Depois foi para o lado de fora. Depois foi para os brinquedos grandes. E agora você não está mais junto comigo. Nem consigo te acompanhar. Tem os outros filhos para correr atrás, né? Vou separar pequenos momentos para estar com meu filho, para ao final da caminhada eu ter orgulho do pai que eu fui. Nas pequenas coisas. Tempo. É preciso usar o tempo a seu favor. Estamos terminando. Princípio do propósito.
Aliás, o princípio é do ritmo, mas o ritmo envolve também propósito. Quando a gente olha para o texto, está escrito: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Quando Deus criou, Ele seguiu um ritmo, mas tudo que Ele fez tinha um propósito. Na nossa vida, nós não perseguimos nossos próprios propósitos. Nós perseguimos o propósito de Deus. E a felicidade está em ser fiel em cada dia fazendo isso. Lá no fim, o propósito de Deus se cumpre. E é isso que nós mantemos na nossa mente. Sermos fiéis. Com isso eu quero perguntar, quais são os sonhos que você tem? O que é que enche o seu coração de expectativa? É muito importante perceber se isso é um propósito divino, ou se é um propósito pessoal, e se há sincronia entre isso. Eu assisti o filme Encurralados um monte de vezes. Encurralado não, Enrolados, um monte de vezes com os meus filhos. E lá, a Rapunzel está querendo ir ver as estrelas flutuantes. Quem assistiu o filme sabe o que é. Só que ela precisa de ajuda para ir. E ela conseguiu um cara que não está nem aí com isso, para ajudar ela. Levou ela para um lugar muito perigoso, onde havia uns caras brutamontes, sabe? Aparentemente ferozes, selvagens, vilões. E o negócio estava ficando feio, ela parou tudo. Gente, pelo amor de Deus, deixa ele vivo, porque eu tenho um sonho, ele vai me ajudar a realizar o sonho. E aí vem a musiquinha, eu tenho sim, um sonho sim. Vocês não têm um sonho? Ela perguntou para aqueles caras, todos eles pararam para ouvir o momento, né? Viver o momento, e aí começou a música. Eu não trouxe para vocês, que é enorme, mas é muito engraçado. O cara mais brutamonte, não, eu tenho sim, um sonho sim. E aí um sonha ser pianista, outro sonha ser aquele ator de mímica. Cada um sonha encontrar uma namorada, apesar de ser feio. Inclusive o companheiro dela, o José, ele também tem um sonho. E na hora dele de cantar, ele cantou. Eu não vou cantar, tá, gente? Vou dizer: tenho sonhos, mas nem tanto. Mais simples, por enquanto. São em algum lugar ensolarado, numa ilha no verão, bronzeado, solteirão, com pilhas de dinheiro ao meu lado. Quantos cantariam essa música, não? O cara que ajudou eles a fugirem, falou: vai viver o seu sonho. Aí José falou: obrigado, não estou falando com você, o seu sonho fede. Estou falando com ela, o sonho dela é bom. A pergunta é: o seu sonho fede ou cheira? 2022 pode ser uma bênção, se você estiver caminhando num ritmo para perseguir o propósito de Deus na sua vida. Não importa o que aconteça, vai ser uma bênção, vai ser feliz, vai ser um sucesso, porque a bênção de Deus já vai estar previamente com você, mas tem que tomar cuidado. Quais são os sonhos que estão dentro do teu coração? A gente está chegando ao final, mas vamos ler isso aqui. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Continuando lá, Romanos 8, 28, agora o 29. Qual que é o propósito de Deus na sua vida? Homem, mulher. Por que Ele faz que todas as coisas cooperem para o bem, para o cumprimento do propósito dEle? Porque o propósito dEle é que você se torne semelhante à imagem do Filho dEle. Como pastor? Uma atitude de cada vez. Uma pequena atitude de cada vez, em cada momento. Sem pressa, mas cheio de esperança. Enquanto Cristo é moldado em você, dia após dia, até você ser tão parecido com Ele, que seria como olhar no espelho. Que alegria! Isso é propósito bom de se viver.
Não se perca durante esse ano. Não se perca nos ritmos frenéticos para ficar rico, para resolver problemas da sua empresa. Não caia na armadilha da distração, porque você está mal com o passado ou preocupado com o futuro. Viva o momento em Cristo. Entenda que tudo isso faz parte do processo. Foque nas coisas que importam, meu querido. E eu tenho certeza que a sua vida vai alcançar esse propósito. Eu tenho um desafio aos cristãos. Em primeiro lugar, Deus não abandonou os projetos dele, nenhum deles. Deus começou, Deus continua, Ele é fiel para completar o serviço até o dia de Cristo. Vocês estão comigo ainda? Vocês estão aqui? A gente falou isso semana passada. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em mim e em você. Ele não abandona. E você? Você também não pode abandonar o canteiro de obra. Você é chamado a coparticipar com Deus desse projeto. Cristãos aqui, assistindo na internet, você não deve abandonar esse projeto. Enquanto o último dia não chegar, há trabalho a fazer, há oportunidades em ser fiel. Te apruma. Abraça com responsabilidade e paixão. Ai, mas eu tenho tanta coisa para fazer, pastor, estou tão atrás, estou tão atrasado. Vá devagar, mas se movimenta. Para os não cristãos, eu tenho que dizer que o propósito de Deus para você é melhor do que o propósito que você sonha para si mesmo. Você está perdido, preocupado com o que você viveu, triste, preso no passado, ou então preocupado com o futuro que você não tem como alcançar. Jesus Cristo já conquistou para você a vida perfeita, que vai te satisfazer além do que você imagina. Hoje é um dia de entregar a vida para Cristo, experimentar perseguir o propósito dEle. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça, ter um momento de oração. Eu fico imaginando o planeta pronto, assim que Deus terminou, quando Ele olhou para tudo, a vegetação, os animais, os seres humanos, e Ele disse: ficou muito bom. Ficou muito bom. Você existe porque foi criado por Deus. Infelizmente, essa obra precisa ser reformada. E ela será reformada com o teu apoio, com a tua participação. Mas lembre-se que você é obra-prima de Deus. Presta atenção na letra dessa canção. E depois nós terminamos. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar.
os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Senhor, nós fazemos parte da tua criação e nós não queremos ser a parte rebelde, a parte que quer viver para outro propósito e não o teu. Nós queremos fazer coro com os pássaros, nós queremos fazer coro com toda a criação, com seres naturais e com os espirituais, com os anjos, e dar a ti o louvor que o Senhor merece. Por isso, Senhor Deus, inspira em nós, coloca em nós, ó Deus, esse desejo, essa vontade, essa determinação de te louvar a cada momento, nas pequenas coisas da vida, ao dormir, ao levantar, andando, voltando, comendo, que nós possamos, ó Deus, ser essa canção que sobe até o teu trono e que te enche de honra e glória. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nos perdemos tantas vezes naquilo que aconteceu no passado, que foi feito por nós ou contra nós, ou pelo que nós não fizemos e hoje nos ressentimos pela falta. Perdoa, Senhor Deus, e redime o nosso passado de maneira poderosa, transforma essa falha em algo que coopere para o nosso bem no presente. Senhor Deus, tem misericórdia daqueles de nós que estão preocupados com o futuro, que olham para o amanhã com medo, com incerteza. Nos ajuda, Deus, a colocar diante de Ti as nossas ansiedades e saber que o Senhor nos criou, que o Senhor cuidou de nós até aqui e vai continuar cuidando até o fim, e que possamos deixar para amanhã as preocupações do amanhã
e viver o dia de hoje te adorando nas pequenas coisas que o Senhor nos permite. Eu oro por mim, peço a tua graça nas minhas dificuldades, mas eu oro também pelos meus irmãos, por todos que estão ouvindo esse momento. Abençoa, Senhor, fortalece, Senhor, cada um. Ajude cada um a estabelecer um ritmo saudável, sustentável, que quem consegue ir mais rápido possa caminhar e correr mais rápido, mas que quem precisa ir mais lento, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê paciência, mas que todos nós possamos prosseguir, rumando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, e percebendo dia após dia, que já não somos mais os mesmos, que já não somos como costumávamos ser, mas a cada dia parecemos mais com Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu rogo, Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que o poder do Espírito Santo repouse sobre a sua amada igreja, mantendo-a de pé, mantendo-a em movimento e na direção certa. Amém.